Pode começar, Léo. Ou... Que desafio, hein, Ju? Quer que eu comece? Por favor. Vamos lá. Que desafio, vamos lá, vamos começar. Primeiro, obrigado mais uma vez, viu, André? Em relação à Érica, ela representa exatamente a mulher brasileira. E aí eu vou dizer sobre diversos aspectos. Primeiro, do ponto de vista do gênero, porque ela é uma mulher. Então, a Érica é uma mulher. E digo mais, defender as mulheres não é só simbologia, não é só discurso, também é política pública. É trabalhar efetivamente em defesa das mulheres. Érica Hilton faz mais pelas mulheres do que muita mulher cis no Congresso Nacional. Do que Carla Zambelli. Aliás, essa já não é mais deputada. Essa representa federal. só as prisioneiras. Essa já não é mais deputada. Do que Júlia Zanata, que me parece que é a deputada que mais faltou, que mais tirou folga no passado no Congresso Nacional, do PL, né? Do que Ana Campanholo, de Santa Catarina, do que colegas como Zoe Martinez aqui da Câmara. Eu tenho certeza que a Érica Hilton representa muito mais as mulheres, cis, trans, do que essas mulheres. A Érica, ela une a pauta racial, ela representa as mulheres negras. A Érica, ela representa as mulheres trans. A Érica representa as mulheres pobres, que tiveram que, aos 15, 14 anos de idade, ir para a prostituição, ir para o trabalho informal, para poder sustentar. Foi expulsa de casa por conta disso. Então, a Érica, ela não reúne só o fato de ser uma mulher, mas vários outros atributos que garantem e legitimam que ela presida a Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. E, Léo, mais uma coisa. Essa discussão, do jeito que a extrema-direita está trazendo, está submerso num monte de preconceitos. Porque a questão é que a Érica, em nenhum momento, desde que assumiu a presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, disse que ia ser a presidente da Comissão das Mulheres Trans. Pelo contrário, desde o primeiro minuto, a Érica Hilton está falando de violência contra as mulheres, que é um problema que afeta as mulheres trans e as mulheres cis. Diferença salarial entre homens e mulheres, que é um problema que afeta as mulheres trans e as mulheres cis. Está falando sobre a falta de políticas de cuidado para aquelas mulheres que têm seus filhos e precisam deixar seus filhos na creche para trabalhar. Mulheres trans e mulheres cis, porque as mulheres trans também têm filhos adotivos, mas têm filhos também. Então, em nenhum momento, a Érica Hilton colocou no centro da sua agenda, embora também, as mulheres trans também têm direito de serem defendidas na Comissão da Mulher. O nome da Érica Hilton lá, deputada Érica Hilton, é o nome de uma mulher, é assim que ela se apresenta para a sociedade, é assim que a sociedade a trata, e toda a legislação brasileira, a Constituição, garantem as condições para que ela viva como uma mulher, seja respeitada como tal, apesar das palhaçadas, das grosserias e da transfobia que ela já sofreu inúmeras vezes na Câmara. Então, a Érica Hilton, desde que ela assumiu, ela está colocando em evidência a pauta das mulheres, sem fazer essa distinção das mulheres trans ou das mulheres cisgênero, e com isso fortalecendo uma agenda que, como disse o Léo, muitas vezes fica em segundo plano, mesmo de mulheres cis que não querem falar sobre diferença salarial, que defendem a submissão feminina ao marido, que defendem teorias que são teorias red pill, essa coisa bizarra que agora está ganhando força e que está levando, nós vamos debater isso mais à frente, pessoas à morte em São Paulo e no Brasil. Então, é corajoso que o pessoal tenha indicado a Érica Hilton para presidir essa comissão e, com isso, de alguma forma, deixando esse debate meio identitarista que a extrema-direita levanta o tempo todo, para colocar na ordem do dia aquilo que é importante para as mulheres. Melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, igualdade salarial, não serem violentadas, não serem espancadas pelos companheiros. E nisso, a presença da Érica Hilton é muito bem-vinda nesse espaço, Léo. Boa. Manda aí, Adrilho. Olha, quem diz exatamente, faz uma apologia praticamente inclemente, inarredável à representatividade, é a esquerda. Eu não teria problema, é o menor dos meus problemas, a Érica Hilton ser uma transexual que eventualmente representasse as mulheres. Existe um problema anatômico aí, né? Uma mulher, uma das causas de problemas de mulheres é endometriose, é um aborto espontâneo, é agressão contra as mulheres, é câncer de útero, é câncer de ovário, ou seja, do ponto de vista genético e biológico, a Érica Hilton, embora se coloque como mulher na sua identidade, ela não é uma mulher e não reconhece de perto esses problemas, né? Eu acho que seria mais conveniente, assim como a esquerda acha que seria mais conveniente um negro representar um negro, um gay representar um gay, um homem representar um homem, sei lá, um gordo representar um gordo. Essas questões identitárias que vocês colocam, vocês é que são inflexíveis. Agora,
Volto a dizer, eu não teria grandes problemas com a Erika Hilton representando mulheres cis, para usar uma terminologia da ideologia de gênero, desde que ela não sistematicamente ofendesse as mulheres biológicas. Erika Hilton, inclusive eu fiz uma moção de repúdio na Câmara aqui de São Paulo, ela sistematicamente tem interrompido mulheres, ofendido mulheres, e aí são palavras dela, chamado mãe de pessoas que gestam, reduzindo mulheres, aí sim, à própria biologia, porque a Erika Hilton fala, a mulher não se define pela sua genitália, mas a partir do momento que ela nega o princípio da maternidade, ela está negando que a biologia seja uma condição para a condição feminina, coisa que ela nunca vai ser, que é mãe. Uma coisa desrespeitosa. Ela chama mulheres cis de imbecis, com ênfase no cis, de cadelas, pessoas que gestam, tem falado mal da aparência de deputadas, tem interrompido, exercendo aquilo que vocês da esquerda falam que é o princípio daquilo que se chama misoginia. E aí a gente vê uma ironia. A Erika Hilton, que pese eu respeitar a identidade que ela se coloca, é um homem, do ponto de vista biológico. Um homem que interrompe mulheres. Um homem que fala alto e grita com mulheres. Um homem que ofende mulheres. E aí, quando você vai fazer, a primeira causa da Erika Hilton em defesa das mulheres foi tentar calar um homem por ter dito exatamente o que eu disse, que a Erika simplesmente não é uma mulher biológica, é um homem do ponto de vista biológico. E aí ela aciona exatamente o Ministério Público, todo o Congresso, aciona a Justiça para calar a voz de um homem. É a primeira ação da Erika Hilton enquanto presidente da Comissão das Mulheres. A Erika Hilton tem um problema em relação às mulheres que eu acho que é o fundamental e eu já passo para o meu amigo Segré, que é a defesa da ideologia de gênero. A ideologia de gênero, em primeira e última análise, ela segrega mulheres. Ela coloca mulheres em condição inferior a homens biológicos, como a Erika Hilton, que pode, por exemplo, numa luta de MMA, socar uma mulher até a morte. Não é à toa que o COI, o Comitê Internacional das Olimpíadas, baniu as transexuais. A Erika Hilton acha que, eventualmente, sem prejuízo ou preconceito nenhum a transexuais, que um homem qualquer, em qualquer momento, colocar uma peruca, entrar num banheiro de gênero feminino e abusar de uma mulher. Ou seja, é isso. A Erika Hilton pressupõe que uma criança de 5, 6, 7 anos pode começar a se hormonizar para se transformar numa mulher. Ou seja, a pauta prioritária de dona Erika Hilton é a defesa da sua classe, sem nenhum prejuízo para as transexuais, que a maioria das transexuais, eu tenho certeza que não admitem essas pautas que segregam mulheres. Ou seja, Erika Hilton não é representativa das mulheres biológicas, por quê? Ela não é uma mulher biológica. Segundo, ela persegue, denigre, ofende e desafora mulheres reais. E ela não defende, de fato, a causa das mulheres biológicas. Ela defende a sua própria causa, que é a ideologia de gênero, que em grande medida causa prejuízo a mulheres biológicas.